Bem-vindo ao Diálogo Aberto e no programa de hoje nós vamos falar sobre dependência tecnológica. Pesquisar no Google, trocar confidências no WhatsApp, atualizar o Twitter e postar fotos no Facebook são hábitos corriqueiros, mas não tão inocentes como parecem. A dependência tecnológica, em alguns casos, pode resultar em necessidades de tratamento, perda de controle da administração do próprio tempo e doenças relacionadas ao isolamento. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Nelson Vieira, psicólogo clínico e comportamental. E você pode participar do Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Dr. Nelson, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a você, agradeço às pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento. E a primeira pergunta é, como é que a gente pode relacionar esse contexto, esse mundo vivente com o ser humano, essa comunidade que a tecnologia oferece? É interessante como o mundo ele tem se transformado ao longo do tempo, né? Há 30 anos a gente não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso a tanta informação. Então eu lembro que era um momento em que as famílias ainda se reuniam para jantar, ainda se reuniam, as crianças ainda brincavam na rua. Saudoso tempo. Era um saudoso tempo. E hoje em dia, com a tecnologia, cada um tem o seu smartphone, está todo mundo conectado e cada um vive um mundo à parte, um mundo paralelo. Então todos nós podemos conviver, estar juntos e nós temos hoje milhões de contatos com pessoas no mundo inteiro, mas impressionante como a gente ainda se sente sozinho. É verdade, a gente, é aquilo que sempre fala, né? A gente aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Aproxima quem está longe, afasta quem está perto, e é por isso que eu gosto muito. Eu estava acompanhando o meu filho num programa onde a mãe estava dizendo, ela falou uma frase que eu achei muito interessante: é importante desconectar para nos conectarmos. É verdade, né? Essa virtualidade, ela realmente afasta um pouco, né? Principalmente quando você sai com amigos, enfim, e cada um realmente fica na sua ilha, né? Pois a gente às vezes marca um happy hour com uns amigos e eu já vi que alguns grupos colocam algumas regras. Quando nós estivermos juntos, é proibido, terminantemente proibido acessar ao celular. Então não tem foto, não tem selfie, não tem foto do prato, não tem, sabe, o WhatsApp, nem com o amigo, nem para passar o mapa para o colega de onde a gente está. Então a gente faz isso antes e quando nós estivermos juntos, esquece o celular. Agora, doutor, é claro que esse mundo tecnológico ele é muito fascinante, né? Ele é fascinante demais e nos proporciona uma determinada comodidade. Eu queria que você falasse sobre essa relação agora, o que é que isso interfere no ser humano, na vida dele? Eu lembro quando eu ainda estudava, não só no ensino fundamental, mas no ensino médio, que a gente ia ali para o Centur para fazer as nossas pesquisas. Então a gente mergulhava no mundo dos livros, né, e para poder encontrar um determinado assunto que fosse interessante para a gente durante aquela pesquisa. Hoje as pessoas têm um acesso muito fácil ao Google para fazer a pesquisa, então uma palavra-chave já é suficiente para verem milhões de informações até ele. Então as pessoas estão esquecendo até dos livros, digamos assim. Então ele gera essa comodidade. Eu, por exemplo, para poder chegar hoje até aqui, eu preciso de um mapa muitas vezes, porque eu tenho dificuldade em relação às ruas. Então, esse mapa, essa localização, ele facilita a minha vida, não apenas em relação ao trajeto, mas em relação ao tempo que eu tenho do deslocamento, qual é o horário que eu vou chegar lá do outro lado. Então, isso facilita muito a vida. E a outra facilidade muito grande também é para a gente manter um contato mais próximo e em tempo real em relação às demais pessoas. Hoje existem grupos no WhatsApp que falam fundamentalmente do trânsito, então eles te dizem o que é que está acontecendo em tempo real em uma determinada esquina, em uma determinada avenida ou estrada. Então são coisas até pouco tempo atrás impensáveis para os dias de hoje que a gente está vivendo hoje. E isso consequentemente vai gerando uma dependência tecnológica de tal maneira que a pessoa pode esquecer até a carteira, mas não pode esquecer o celular em casa. Se esquecer o celular dá um pânico, né? Se esquecer o celular dá um pânico, dá um jeito de voltar para pegar o celular, enfim. Mas a pessoa dificilmente vive sem.
E isso independente de classe social. A tecnologia ela está tão democratizada hoje no mundo que as pessoas têm acesso mesmo sem ser alfabetizada. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita há muito tempo atrás, acho que no final da década de 70, início da década de 80, acho que num desses países aqui sul-americanos, aonde a gente percebia, a pessoa entregou um aparelho para uma pessoa, para uma criança que não sabia ler e escrever, e por conta daqueles comandos ele ia conseguindo ter o acesso à tecnologia, mesmo sem saber ler. O senhor falou agora de uma faixa etária, a infância, a criança. Como é que o senhor vê, enquanto psicólogo comportamental, uma tecnologia entregue a uma criança? Olha, é importante que a criança, assim como os adultos, tenham acesso a tudo aquilo que o mundo nos propicia, que seja de bom, que seja saudável e que possa nos ser útil. A tecnologia, ela é uma utilidade pública, ela é uma utilidade e ela é importante nos dias de hoje, muito importante. No entanto, quando a gente proporciona esse acesso à tecnologia em relação às crianças, é preciso ter uma vigilância de perto para saber o que aquela criança vai acessar. Por quê? Porque ela vai estar exposta a todo tipo de benefícios, de malefícios, a todo tipo de segurança e também de insegurança em relação a tudo, a absolutamente tudo o que se passa naquele mundo virtual. Então, como eu vi uma vez num programa de TV, alguém dizer que deixar uma criança sozinha, conectada na internet, é como deixá-la numa avenida sozinha também, né, numa rua sozinha, exposta a todo tipo de perigo, com um pequeno detalhe. Uma criança exposta a todo tipo de perigo, está todo mundo vendo, então ainda é menor a insegurança do que quando ela está na tecnologia, porque só ela está vendo o que ela está fazendo. Como foi o caso recente agora, que teve uma ampla repercussão desse tal site da Baleia Azul, por exemplo. Se a gente não está de perto, não está olhando, pega uma criança que está um pouquinho deprimida, um pouquinho mais suscetível a determinados estímulos, ela vai conversar com pessoas que a gente não sabe com quem está conversando. E isso pode ser um perigo enorme. Eu queria que o senhor falasse agora dessa relação tecnologia e dependência. O que é que caracteriza uma dependência? A gente pode começar pela criança? Ou Pode o que é que caracteriza uma dependência tecnológica na criança? Tudo aquilo que nos proporciona uma sensação de prazer, de plenitude, de bem-estar é saudável. Tudo o que nos proporciona uma sensação de prazer é importante e é saudável, porque libera um hormônio conhecido como serotonina, que dá uma sensação de prazer, de plenitude e bem-estar, obviamente. Só que o limite dessa relação de prazer, quando a coisa deixa de ser prazerosa, se torna um hábito, onde esse hábito ele passa do limite e a pessoa começa a ter uma sensação de dependência daquilo, aí já deixa de ser saudável, né? Porque é quando já se instalou praticamente, a pessoa ela já tem uma compulsão a acessar a tecnologia. Então, quando deixa de ser um hábito saudável e passa a se tornar um hábito compulsivo, aí é melhor acender o sinal de alerta, perceber o que está acontecendo e procurar um tratamento adequado para poder cuidar disso. Só para quem está assistindo a gente, hábito compulsivo, o que seria o hábito compulsivo? É quando você precisa fazer repetidas vezes aquilo, ou seja, tem pessoas que sentam à mesa, já sentam com o celular, ou seja, no aparelho de celular você tem acesso a inúmeros aplicativos de redes sociais, então a pessoa fica passando por várias redes sociais, não tem contato, não tem novidade, mas sistematicamente ele fica olhando as redes sociais, então às vezes ele desliga o celular, ele para, aí ele almoça um pouquinho e aí enquanto ele está mastigando, ele olha de novo ali numa fração de segundos, numa fração de segundos. Então, se isso está acontecendo, perceba as pessoas ao seu redor. Se as pessoas ao seu redor estiverem lhe chamando a atenção por você estar muito tempo na tecnologia, começa a ficar
atento em relação a esse sinal e procura se controlar, se conter. Ainda não há necessidade de procurar um tratamento especializado. Só há necessidade de procurar um tratamento especializado quando você já passou todos os limites e isso já está te gerando uma ansiedade, uma angústia. Então, quando começa a te gerar uma ansiedade, uma angústia, inevitavelmente, aí já é preocupante. Realmente, aí é onde você já precisa procurar um tratamento especializado. Como é que, ou quando é que um pai ou uma mãe pode detectar que o filho, né, esteja com hábitos compulsivos? Pode ser, a primeira imagem seria o isolamento? Seria o isolamento, no primeiro caso, mas ele não se manifesta só através disso, né? Porque o isolamento passa a ser uma consequência do nível de ansiedade que é gerado por conta da necessidade de acesso a essa tecnologia. Então, por exemplo, a criança, ela deixar de participar de eventos sociais, deixar de sair com a família, deixar de participar de alguns eventos com amigos ou mesmo na escola. Se a criança começou a trocar o que antes dava prazer, como, por exemplo, ir para um fast food ou ir para o cinema para poder ficar em casa, já começa a ficar ligado. Por quê? Porque provavelmente ele quer ficar em casa para ter acesso à tecnologia. Não importa que seja videogame, porque os videogames hoje já estão conectados. Então as crianças, elas brincam com outras pessoas, eu não posso falar de crianças, mas elas brincam com outras pessoas que estão no mundo virtual, sabe? E que a gente não sabe com quem ele está falando, com quem ele está acessando naquele momento. E que num primeiro ponto de vista, é até divertido, Marcos, é até divertido, obviamente, mas é aquilo, quando a criança começa a apresentar o comportamento de isolamento, falta de apetite, ou apetite em excesso, quando a pessoa começa a apresentar um comportamento de irritabilidade, além do normal, então são sinais claros de que talvez aquela pessoa precise de uma atenção especial nesse sentido. A gente está falando de criança, esse comportamento ele se repete no adolescente, no jovem, no adulto? A criança ela na realidade reproduz tudo aquilo que nós adultos sentimos em relação aos mesmos estímulos. A questão é que nós falamos muito da dependência química, nós falamos muito da dependência de álcool, nós falamos muito de outras questões. Só que hoje existe uma ansiedade muito grande pelo acesso à informação para que você não se sinta desconectado. Então hoje nós temos acesso a inúmeras informações que estão disponíveis aí no mundo inteiro e que obviamente tem algumas pessoas que inclusive, antes se falava muito do workaholic que fazia hora extra no trabalho. Hoje ele bate o cartão às 18 horas e muitas vezes ele vai para casa para quê? Aí ele abre o notebook, o tablet ou então o celular e continua trabalhando, né? Então, é importante levar em consideração que aquilo que a criança sente nada mais é do que aquilo que o adolescente, aquilo que o adulto, aquilo até mesmo que as pessoas da melhor idade, de repente, podem sentir em relação à tecnologia. Esse nível de ansiedade, esse nível de estresse que pode ser gerado cada vez que nós nos colocamos distantes da tecnologia. O senhor falou da serotonina, é isso? A serotonina. Serotonina. Seria esse neurotransmissor que propicia a dependência? Ele potencializa, porque o que é que acontece? A serotonina, quando uma vez liberada, ela dá uma sensação de prazer e de bem-estar. Tudo que o ser humano quer é se aproximar cada vez mais de uma sensação de prazer e não de dor. Então existe aí a relação de dor e de prazer e o ser humano tem uma tendência natural a fugir da dor e se aproximar do prazer. Então, muitas vezes, quando existe, por exemplo, uma briga de casal, uma briga conjugal, para onde é que eles vão buscar refúgio? Lá na tecnologia, onde muitas vezes vão procurar uma rede social para postar uma frase de efeito, alguma coisa que é o recadinho indireto ali para o parceiro, para o cônjuge, mas aí não deixa de perceber os likes, as curtidas, os comentários das outras pessoas, e aí ele vai mergulhando naquele mundo, até mesmo como uma
possibilidade de fugir, muitas vezes, do mundo real e das cobranças do mundo real. Porque ali ele pode ser quem ele quiser, ali ele pode fazer o que ele quiser, porque ele acha que está escondido atrás de uma tela, mas existe um IP por trás que está registrando tudo aquilo que você está fazendo. Então, de certa forma, a gente tem uma vida presencial, uma vida no nosso ambiente mesmo, e nós acabamos tendo uma vida no ambiente virtual. E isso é preciso levar em consideração e perceber que hoje nós temos uma reputação também a zelar no ambiente virtual. Então é preciso ter muito cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente fala, sabe? Porque tudo isso, uma hora ou outra, pode se voltar contra você. Doutor, como é que eu posso fazer se eu me caracterizo, se eu estou enquadrado dentro de um dos processos que o senhor falou aí e que me permite avaliar que eu estou dependente da tecnologia? A partir daí, o que eu devo fazer? A primeira coisa é você procurar se manter distante da tecnologia. Estabeleça um período de tempo. Pode ser 1 dia, 2 dias. Eu conheço pessoas que escolheram ficar distantes da tecnologia e do smartphone por 1 semana, até 6 meses, 1 ano que seja. Pessoas fizeram isso, pessoas mais radicais fizeram isso a título de pesquisa. Não precisa de tudo isso, mas se preocupe em estabelecer um período de tempo para ficar distante da tecnologia. Eu vou ficar 1 dia, 2 dias. Se isso te gerar algum tipo de sensação, algum tipo de mal-estar, né, uma taquicardia, sudorese, suar frio, né, se te gerar um pouquinho assim de pânico, uma sensação de isolamento, irritabilidade, ou uma necessidade de comer demais ou comer de menos, às vezes a pessoa dorme demais, também às vezes a pessoa dorme de menos, o que caracteriza esse isolamento social também. Então, aí é necessário você pensar na possibilidade de procurar uma ajuda especializada. Mas antes de procurar ajuda especializada, se preocupe em experimenta a sensação de ficar distante um pouquinho da tecnologia. Ficou distante da tecnologia e deu tudo certo, está tudo bem com você. Está realmente tudo bem com você. O problema é quando nós estamos em contato com outras pessoas, quando nós estamos falando com outras pessoas, comungando de um mesmo ambiente, e a gente está lá na tecnologia. Isso realmente não é legal, menos que seja para tirar uma foto, para fazer um registro. Isso é até saudável, isso é até legal. Mas se o tempo inteiro você está com a outra pessoa e está no mundo virtual, aí isso também já é preocupante. O segundo passo é, de repente, procurar um terapeuta, caso isso te leve a um nível de ansiedade muito grande. Por quê? Porque a dependência tecnológica, ela pode te gerar uma sensação de ansiedade e de depressão. A depressão, por causa da sensação de solidão que você sente, mesmo estando em contato com várias outras pessoas, mas o ambiente virtual nunca vai substituir o presencial, onde não existe o toque físico, um aperto de mão, um aceno, um sorriso, né? No máximo aqueles desenhozinhos, aqueles smiles que a gente passa para a pessoa, que já dá uma humanizada no teu texto. Mas não é suficiente, porque muitas vezes a gente precisa de um carinho, precisa de uma atenção, e o ambiente virtual nunca vai substituir o ambiente real, o ambiente físico em que nós vivemos. Então, se isso estiver te gerando uma tristeza além da medida, que te cause possivelmente uma depressão, ou se isso estiver te gerando uma ansiedade, onde você fica o tempo inteiro pensando nas coisas que você tem a fazer, e isso vai te dando uma pilha muito grande, onde você acha que você tem que estar o tempo inteiro pesquisando, produzindo, e etc, etc e tal, então aí você já está no nível de ansiedade. Pior do que a depressão, ou pior do que a ansiedade, é quando você tem os dois juntos, é quando você tem a ansiedade e a depressão agindo no mesmo momento, porque te dá uma sensação de paralisia, você não sai do lugar, não consegue sair do lugar. Se você não consegue sair do lugar no ambiente físico, aí o que é que acontece? Você vai para o ambiente virtual. Só que ao partir para o ambiente virtual, muitas vezes ao invés de buscar a solução, você pode estar procurando pode estar encontrando ali uma fuga para essa sensação de dor que por hora você está sentindo. Doutor, e agora, existem locais específicos que essas pessoas devem procurar quando já legitimada que estão nesse processo de dependência? Como é que devem fazer?
Olha, o tratamento para dependência química, inclusive já foi muito retratado em filmes e etc e tal, para dependência, assim como para dependência tecnológica, perdão, assim como para dependência química, dependência dos alcoólicos, o princípio é o mesmo praticamente, ou seja, a abstenção daquele recurso que te causa aquela sensação de ansiedade. Por que acontece a dependência? Primeiro é importante compreender o que é que acontece. Quando você está com a tecnologia, e obviamente tem as tais curtidas, né? E existem pesquisas que revelam, só não sei os dados dessas pesquisas, porque eu sou psicólogo, não sou muito bom com os números, mas existem pesquisas hoje que revelam que a quantidade de curtidas, ela pode te gerar uma sensação de bem-estar, pode te gerar até uma depressão, uma possível depressão. Como é que isso funciona? Quando você posta alguma coisa e você tem uma determinada quantidade de curtidas, você pode mensurar o quão popular você está sendo no ambiente virtual, por incrível que pareça. Quando isso não acontece, aí você começa a ficar preocupado se você está deixando de ser popular, as pessoas que antes te curtiam não estão curtindo, mas procura ficar tranquilo em relação a isso. Então existem locais especializados justamente para tratar de questões como essas, porque tudo que nós queremos é ser amados, é ser queridos, nós queremos ser felizes. E às vezes o ambiente virtual proporciona essa sensação que pode ser verdadeira até um determinado ponto, mas também ela pode ser ilusória, pode ser uma fantasia. E aí existem espaços que propiciam esse tipo de tratamento, sabe, onde a pessoa vai ficar sem o equipamento dela e ela vai se dedicar a outras atividades, que podem ser atividades lúdicas, em contato com outras pessoas, podem ser atividades onde eles vão se reunir e trocar ideias em torno do tema, cada um compartilhando as suas dificuldades. É o mesmo princípio do tratamento para tecnologia química, para a dependência química ou mesmo para dos alcoólicos. Então, é o mesmo princípio. Só que antes de chegar a esse ponto, você pode procurar uma terapia, sabe, para cuidar da questão da ansiedade, cuidar dessa questão da depressão. Pode procurar uma terapia. Se ela não for suficiente, aí, de repente, já pode ir procurar um psiquiatra que ele pode ter um diagnóstico mais preciso e receitar algum tipo de medicamento para manter esse nível de ansiedade sob controle, sabe, e até mesmo com antidepressivos. Então, mas isso já fica a cargo do psiquiatra e não do psicólogo. Doutor, nós já estamos quase no finalzinho desse primeiro bloco. O assunto é muito importante, muito interessante, mas uma pergunta: como conseguir um equilíbrio? Haja vista que, de um lado, eu tenho todo um processo de massificação tecnológica que me induz a tentar comprar coisas que eu não preciso. Eu falo a nível de tecnologia mesmo. Às vezes você precisa de um smartphone simples, mas você compra aquele mais sofisticado, embora você não utilize totalmente os mecanismos, os processos que tem, né? Nós somos induzidos por um comércio, pela uma indústria que diz assim, e que dita regras, né? Como ter o ponto de equilíbrio nesse mundo em que vivemos, nesse contexto social? Excelente a sua pergunta, Marcos, porque as pessoas perderam a noção daquilo que realmente lhes faz feliz. Algumas pessoas conseguem viver tão bem com tão pouco, não precisa de muito para poder viver bem. Você precisa encontrar aquilo que verdadeiramente te faz bem. Alguns jovens que possivelmente estejam nos assistindo podem dizer, tá, meu smartphone me faz bem. Mas existem outras coisas ao seu redor que pode te fazer bem. Você pode descobrir outros jogos, brincadeiras, contatos com pessoas reais, sabe, a convivência com os pais, um jantar livre de tecnologia, um jantar onde vocês possam compartilhar daquele momento juntos, né, de você com a família, ou seja, estabelecer um equilíbrio é importante, que você não precisa comprar todas as coisas. O próprio consumo, de uma maneira geral, Marcos, é uma compulsão. Existe um comportamento compulsivo de consumo, onde as pessoas compram, às vezes, sem ter a necessidade de comprar, e isso também, muitas vezes, precisa de um tratamento. Mas antes de procurar um tratamento, procura buscar um autocontrole, procura buscar um equilíbrio, ou seja, se mantenha distante, procure estabelecer uma relação com o teu smartphone
estabelecendo horários específicos para acessar a tecnologia. Eu estou falando do smartphone, mas pode servir para o teu tablet, pode servir para o notebook, pode servir para o teu desktop, tudo aquilo que te coloca em acesso ao mundo virtual. Então estabeleça horários específicos. Se você tem uma série de coisas para fazer, estabeleça um horário, um padrão para poder fazer as coisas. Todos nós temos horário para sermos produtivos, para estudar, para cuidar do corpo, para cuidar da alma, ou seja, para cuidar da espiritualidade. E da mesma forma, estabelece um tempo específico para cuidar da vida virtual. Doutor, esse papo vai longe, né, gente? Isso tem muita coisa para ser tratada. Infelizmente, nós estamos já no finalzinho do bloco. Queria lhe agradecer por essas informações bem colocadas, bem legitimadas aqui no Diálogo Aberto. Eu que agradeço a você que está aí em casa nos assistindo agora. Eu espero de verdade ter contribuído com cada um de vocês, ainda que só um pouquinho, mas procura olhar com carinho a sua vida real, que não existe nada melhor do que compartilhar os melhores momentos ao lado das pessoas que você mais ama, ao lado das pessoas que você quer bem e essas pessoas que também lhe querem bem. E cuidado principalmente com as suas crianças. Não deixa a criança o tempo inteiro no celular, porque as crianças precisam de uma atividade física, precisa cuidar da espiritualidade, precisa de outros estímulos que vão ajudá-la a se desenvolver enquanto pessoa, enquanto cidadã. Então o que eu desejo é que você tenha uma vida cada vez mais saudável, cada vez melhor.